Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Desta feita, amados irmãos, nos trazer uma mensagem da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Gostaria que os amados irmãos acompanhassem a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no texto sagrado. E diz assim a Palavra de Deus: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado e engrandecido é o nome de Jesus para todo sempre. Amados irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra para os amados a respeito do valor da oração. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Nós podemos perceber, amados irmãos, através da Bíblia Sagrada, os grandes homens de Deus falando acerca do valor da oração. O que a oração proporciona para o crente? O que a oração proporciona para o bem-estar espiritual da igreja? E durante esta mensagem iremos analisar, através desta leitura de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8, o valor da perseverança na oração. Orar, amados irmãos, pode parecer algo enfadonho, pode parecer algo, muitas vezes, para a geração atual, algo chato, mas a oração tem poder. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, louvado seja Deus. E é primordial que cada crente em Cristo Jesus possa ter o hábito de sempre orar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, Paulo disse assim: orai sem cessar. Talvez alguns digam: mas isso é impossível. Eu agora vou deixar de trabalhar, eu agora vou deixar de comer, eu agora vou deixar de ter uma vida social. Não. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele ordenou, louvado seja Deus, que os crentes de Tessalônica estivessem conectados com Deus 24 horas por dia. A dona de casa, ela pode estar fazendo o seu almoço, a sua janta. O homem pode estar na roça cultivando a sua plantação, mas o seu pensamento, a sua oração está ligada com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando das vezes eu pego minha moto, vou para uma cidade distante e durante o percurso eu estou conectado orando a Deus, pedindo a Deus misericórdia pela minha vida, pedindo a Deus perdão pelos meus pecados, porque, amados irmãos, precisamos de orar. Precisamos estar conectados em Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 8, na sua primeira carta, ele diz assim, amados irmãos: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, Paulo estava advertindo a Timóteo que queria que a igreja orasse em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, mas que a igreja se dispusesse a orar, se dispusesse a entrar na presença de Deus, porque a oração, ela tem efeito. A oração, ela muda. Está em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que enquanto os crentes oravam, o lugar em que estavam moveu-se, começou a tremer. Por quê? Porque a oração chegou aos ouvidos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos que enquanto Paulo e Silas estavam na prisão, perto da meia-noite, um cantava, outro orava, e a Bíblia diz que houve um grande terremoto, de maneira que abalou todo o alicerce daquele cárcere. A oração, ela pode fazer coisa grande na tua vida. A oração, ela pode mudar a situação que está acontecendo dentro da tua casa. A oração, ela pode abrir portas que estão fechadas. Nesta noite, abra teus olhos espirituais para a oração. A oração é uma arma poderosa. Louvado seja Deus, que nos faz seguir em frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, segunda Crônica, no capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave que faz com que abra uma solução em tempos de crise. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus diz: tudo que perdides na oração, crendo, o recebereis. Tem que crer. Não adianta só orar de boca para fora, mas tem que crer. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E aqueles que o buscam têm que crer. Louvado seja Deus. Então creia nesta noite. Tome uma iniciativa. Passe a orar a Deus, a buscar a sua face. Ele tem coisa grande para você. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 66, versículo 18, diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A palavra de Deus, alguns irmãos até confundem. O versículo que eu acabei de ler é que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas tem que estar debaixo da vontade de Deus. Porque se eu atentar para a iniquidade no meu coração e começar a fazer oração de feiticeiro, oração de macumbaria, para Deus destruir a vida de alguém, para Deus matar alguém, para Deus fazer algo que não está de acordo com a sua palavra, Deus não fará. Deus nem ao menos nos ouvirá. Por isso, amados irmãos, existem orações que não passam do teto. Oração de feitiçaria, oração de macumbaria. Mas a verdadeira oração, ela é pautada nas Escrituras Sagradas. Você percebe o crente que sabe orar quando ele lê a Bíblia. Ele lê de acordo com as Escrituras. Ele ora de acordo com as Escrituras. Mas quando é um crente que não lê, não participa,
não escuta, não absorve a palavra, a oração dele é fraca. A oração dele, ela não tem um fruto, ele não tem base para orar. Jesus, quando orava segundo as Escrituras. Louvado seja Deus. É tanto que Jesus, lá no Getsêmani, suando gotas de sangue, ele com medo da morte, porque ele também era humano, 100% homem, 100% Deus, ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Todavia não faça como eu querer, mas cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Esta é uma oração pautada na Bíblia, pautada nas Sagradas Escrituras. E o crente tem que aprender a orar de acordo com a Bíblia. O pastor Claudimar um dia desse disse que tinha uma pessoa na igreja orando assim: Jesus, quebra a perna dela. Jesus, mata ele. O pastor se levantou e disse assim: meu Deus, eu estou na igreja, eu estou no inferno. Isso não é oração. Isto é uma coisa advinda do inferno. O crente tem que aprender a orar conforme as Sagradas Escrituras. Né? Louvado seja Deus. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem que estar de acordo com a vontade santa de Deus. Se não estiver de acordo com a santa e gloriosa vontade de Deus, é perda de tempo orar. Louvado seja Deus. Colossenses 4:2 diz assim: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Este é um erro que a igreja tem cometido. Muitos crentes, quando vai orar, parece que entrou num supermercado. É só pedindo. Como se Deus fosse aquele que suprisse só as necessidades materiais dele. Não. Temos que primeiramente dar graças a Deus pela vida. Dar graças a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, para que depois a gente venha, amados irmãos, a pedir por nós. E principalmente, antes de pedir por nós, interceder pelos nossos amados irmãos. Porque antes que você peça para você, o Pai que está nos altos céus, Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Esta viúva estava todos os dias na casa deste juiz iníquo. O juiz era mau. O juiz era iníquo. Mas ela estava lá. Resolva a minha causa. Resolva a minha causa. E o juiz disse: eu sou mau, não temo a Deus, mas eu vou fazer justiça a esta mulher. E Jesus disse: ouviste o que disse o injusto juiz? Se vós, sendo maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, fará justiça aos seus escolhidos. E Jesus termina: porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé? Então você tem que crer, meu amado. Deus é bondoso, Deus é galardoador, Deus é tremendo, Ele tem algo especial para você. Está faltando você buscar na fonte certa, pedir a quem tem para dar, que é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então isto é muito importante. Mateus 6:7 diz assim: orando, não usem de vãs repetições, mas quando for orar, louvado seja Deus, falem com o coração. Então, amado irmão, não fique repetindo. Não fique com vãs repetições, como Jesus Cristo, em algumas versões diz que não se comprasse contar como os gentios, que por tanto está repetindo, acharem que estão sendo ouvidos ou que vão ouvir por causa das vãs repetições. Não. A oração é uma conversa íntima entre o homem e Deus. E cabe a eu e a você orar com o coração. O que quer dizer isso? Orar conforme as nossas necessidades. Nós aprendemos na religião que temos que todo dia recitar uma oração. Todo dia não. Nós temos que orar com o nosso coração. Como
você todos os dias conversa, porque a oração é uma conversa com Deus. Como todos os dias você conversa com uma pessoa íntima sua. Se você todo dia chegar com uma conversa só, a pessoa vai se abusar. Da mesma maneira é Deus. Deus quer um contato, porque Deus é um ser pessoal. Ele quer ter uma intimidade com você através da oração. Tenha intimidade com Deus nesta noite, louvado seja Deus. Mateus 6:6, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Fala com o teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Jesus está mandando fechar a porta. Jesus está mandando crente ter sabedoria para orar. Orar em secreto. Orar em segredo. Ter intimidade de fechar a tua porta e orar a Deus e receber de Deus a recompensa. Não é pegar a oração e gritar, ou então orar no meio das praças para todo mundo ouvir, como os gentios faziam nos tempos de Jesus. Não. É orar em secreto. É orar em secreto com Deus. É ter intimidade. Porque tu tá orando não é para nós, não. Tu tá orando não é para a igreja ouvir, não. Tu tá orando para Deus dos altos céus ouvir e te recompensar. Porque tem coisa da oração que é só tu e Deus. Não é marido teu, não é esposa tua. Não. Tem que orar em secreto com Deus. Você tem que aprender, amado irmão, a fazer como esta viúva. Está todos os dias nos pés de Deus, clamando, orando, buscando a sua vontade. E eu creio, amado irmão, que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que você está pedindo e do que você está buscando. Então, nesta noite, amados irmãos, fiquemos com esta palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe.